Olá, estamos começando mais um Conexões na Ponta do Giz, o nosso ponto de encontro com você, professor, você, professora, para aquele bate-papo, aquele AC, sempre com novas proposições, experiências, vivências, saberes para contribuir com a sua prática na sala de aula. E hoje nós estamos com um tema assim super especial. Vamos falar de ludicidade e educação inclusiva. E para tratar desse tema, que é um tema sensível, um tema contemporâneo, nós trouxemos hoje aqui a psicopedagoga Michela Costa, que está aqui conosco hoje aqui. Muito obrigado, Michela, por aceitar o nosso convite. Está conosco hoje na TV Conexões, a Estação do Saber. E antes de mais nada, se apresente, Michela, e conta um pouco da sua história para os nossos queridos colegas que estão nos vendo nesse exato momento. Foi um prazer, aceitei o convite com muita honra. Meu nome é Michela Costa, eu sou pedagoga, atuante há 17 anos na educação básica e tenho formação em educação especial, em educação infantil. Eu tenho educação inclusiva em psicopedagogia e sou analista do comportamento, né? Eu tenho pós em aba. E hoje eu trabalho em uma clínica particular com crianças neurodivergentes, mas atuo também com o processo de alfabetização dessas crianças. Nós já estamos tratando aqui, já em alguns programas, trazendo à tona esse debate sobre a alfabetização, né? E trouxemos você hoje aqui porque você trabalha com um público de neurodivergentes que tem um desafio a mais Sim. Dentro desse processo da alfabetização. Contextualize um pouco para a gente aí como é esse processo, como é que esse aluno chega até você e que tipo de procedimentos podem ser realizados para auxiliar, acolher esse estudante a fazer com que ele aprenda a ler e a escrever. Muito bem, é uma pergunta bastante interessante. Por quê? Na maioria das vezes, essas crianças, quando chegam na sala de aula para serem alfabetizadas, muitas delas não passaram por processos que antecedem o processo da alfabetização. São habilidades que as crianças precisam desenvolver antes mesmo do processo de alfabetização. Eu trabalho com material estruturado, que são materiais que subsidiam esse processo de desenvolvimento de habilidades. A criança que precisa passar pelo processo de atenção, concentração, de discriminação visual, né, de raciocínio lógico. Ele precisa primeiro desenvolver essas habilidades para depois chegar no processo de alfabetização. Na maioria das vezes, essas crianças chegam para a gente que entendo, eu trabalhei 17 anos em sala de aula, como eu estou dizendo aqui para vocês. E assim, eu sei que o desafio é grande, mas a gente, com uma boa dose de boa vontade, a gente consegue minimizar um pouco esse processo, né? Eu trabalho com material estruturado, que a gente vai desenvolvendo as habilidades, para quando a gente chegar nessa fase de alfabetizar, a criança já está com as aquisições premeditoras aptas a serem alfabetizadas. Você está trazendo alguns temas, algumas expressões que talvez o público em geral, né, desconheça. Você poderia descrever um pouco melhor para a gente, né, o que seria exatamente cada uma dessas expressões que você está utilizando na prática? Pronto, dessas habilidades. Tipo, a habilidade do pegar no lápis. Antes da criança aprender a pegar no lápis, ela tem que passar pelo processo de pinça. Que esse público neurodivergente tem crianças que não conseguem, não sabem pegar no lápis. Tem outras habilidades, até mesmo assim, de sentar. Tem criança que não senta. Então, tudo são atividades de atenção, concentração. Se você não acomoda essa criança, ela não vai assimilar. Ela não vai adquirir conhecimento nenhum. Então, você tem que, o primeiro passo é entender como essa criança funciona, né? E esse entendimento se dá com as habilidades que antecedem a alfabetização. Aquelas habilidades que você citou agora há pouco. Sim. E o professor que recebe esse aluno, como é que ele identifica que ele não desenvolveu essas habilidades? Estou me dando um aqui de leigo, tá? Sim. Tá? Eu recebi um aluno, não fui preparado, não tive essa formação. Como é que eu vou fazer
para identificar que ele não desenvolveu essas habilidades ou essas competências necessárias? Se o professor está ali para alfabetizar, ele tem que entender, é preciso, na verdade não é que tem, ele precisa entender como acessar. O primeiro passo é como ele vai acessar. O primeiro passo é a afetividade. Né? A gente tem que acolher. O primeiro passo é o acolhimento. O acolhimento é sempre importante. Sempre importante. Principalmente nessas situações. É o que diz o pilar, né? Um dos pilares da educação inclusiva é o acolhimento. Como que a gente vai acolher? Como que a gente vai fazer essa criança sentir confiança na gente? Que a partir daí que a gente consegue acessar essa criança, a gente consegue ver até onde essa criança tem de conhecimento, até onde essa criança tem de bagagem, o que é que essa criança já consegue fazer. Porque muitas das vezes a gente fica preso a só querer pontuar o que ela não consegue, né? Que é o que mais acontece. E o que é que ela já traz de bagagem para que a gente possa, daí adiante, continuar esse processo de desenvolvimento. Evidenciar os saberes já adquiridos que ele traz conhecimento consigo, prévio. Né? O conhecimento prévio. Conhecimento prévio. Né? E tem alguma técnica que o professor pode fazer para identificar esse conhecimento prévio? Ou algum joguinho? Dentro da área de educação especial, a gente trabalha muito com protocolos. Né? Na área de educação, a gente trabalha, eu falo na área de educação porque eu sou psicopedagoga clínica institucional. Né? Então, na área institucional, a gente trabalha com o protocolo. Certo? A gente trabalha com protocolo e a gente vai aplicando os protocolos para ver até qual nível de habilidade que a criança já está adquirindo. Você pode citar um exemplo de um protocolo desse, para que a gente possa entender? Quem nunca teve acesso a um protocolo? Na área de educação, a gente usa o Portage. O Portage é universal e ele é certificado. O Portage é um dos únicos protocolos que são certificados pelo DSM-5. Né? Então, você pode aplicar o Portage. Geralmente, a gente vem aplicando com a idade biológica da criança. A gente pega o Portage de 5 anos, aplica com a criança de 5 anos. Aí tem todas as áreas, são 5 áreas de conhecimento. Linguagem, raciocínio lógico, relação, autoconhecimento, de interação social. E aí a gente vem aplicando o protocolo. Como trata-se de crianças atípicas, geralmente nunca atinge o nível de cognição. Uma criança que tem uma idade cronológica de 5 anos, na maioria das vezes, quando você termina de aplicar o Portage, se ele tem um comprometimento cognitivo, ele não vai atingir 5 anos. Então, é interessante que todo professor aplique esse Portage. Um Portage é um protocolo que qualquer professor pode aplicar, não precisa ser um especialista de área para aplicar. O Portage é uma ferramenta que o professor hoje, para tirar essa dúvida de como acessar essa criança, ele vai saber o que é que, até onde que ele vem assim gradativamente, que se conta, se nomeia cores. No Portage traz tudo. É um manual mesmo de como essa criança funciona. E como é que se tem acesso ao Portage? Em qualquer site, no MEC, na Rede Mundial tem. E é gratuito. E é gratuito. É gratuito. O Portage Hoje é gratuito. você está trabalhando com que faixa etária, Michela? Hoje eu tenho criança até 12 anos. Né? A estimulação precoce, hoje eu não tenho público, mas eu tenho crianças de 4, de 6, de 12, de 8. Eu tenho criança de vários tipos de comprometimento. Eu tenho criança TEA, eu tenho criança TDAH, eu tenho criança TPAC, né? Então, assim, é um público bem vasto, porque lá na clínica a gente tem criança com todo tipo de comprometimento, até os mínimos, que é o DA, né? Que é a dificuldade de aprendizagem. Ela não tem laudo, mas ela não está aprendendo como dentro do parâmetro normal. Precisa de um olhar diferenciado. E como é que a gente vai trabalhar? A gente faz toda a triagem, qual é a área que ela está com déficit, e volta trabalhando em cima de intervenções. E uma vez que você identifica essas necessidades, que tipo de recursos podem ser utilizados para poder desenvolver essas aptidões, essas habilidades, que antecedem essas habilidades para a alfabetização? Pronto. Intervenções. Primeiro você faz a checagem, diagnosticou assim, você percebeu qual é a deficiência, qual é a necessidade, qual é a dificuldade, você vai fazer um plano de intervenção.
Precisa fazer o plano de intervenção. Criança nenhuma você pode acessar sem esse plano de intervenção. Esse plano de intervenção você vai colocar. Primeiro passo, qual vai ser a primeira atividade que eu vou poder estar trabalhando com ela? Não, ele precisa trabalhar o sensorial. Então, qual é a atividade que eu posso trabalhar com sensorial com essa criança? Pronto, sensorial está ok? Pronto, agora, discriminação visual. Ele tem domínio da discriminação visual, coordenação motora fina, coordenação motora grossa. Eu tenho um vasto material que eu passei para vocês. A professora Michela trouxe algumas imagens que nós vamos estar passando aí para vocês aí durante a nossa conversa, de materiais que foram desenvolvidos por ela, utilizando recursos de casa, do dia a dia, reciclados, não é isso, Michela? Isso, que são materiais que dão esse suporte de intervenção. A criança não pega no lápis direito. E como é que a gente vai trabalhar essa pinça dessa criança? Né? A coordenação motora fina, do enfiado, alinhavo. Tem vários, tem um vasto. Tem alguma denominação específica esses materiais? Material as estruturado. Vão estar passando enquanto a gente está conversando. Pronto, tá? Material estruturado. São todos materiais Materiais, estruturados. a gente chama de material estruturado. Que pode ser feito com o quê? Com tampinha de garrafa, com papelão, garrafa PET. Papelão, PET, imagens, manuscrita. Tá. De acordo com a necessidade então, do público. Eu preciso lá comprar materiais prontos, industrializados. Não. É possível o professor desenvolver essas atividades com esses materiais disponíveis. Com sua criatividade e a dose da boa vontade. Consegue. A dose da boa vontade na educação é tudo. Além desse trabalho que você desenvolve, né, com estudantes, né, na rede privada, você também conversou comigo ali fora, um pouco antes nos bastidores, que você faz um trabalho voluntário em uma comunidade remanescente quilombola, não é isso? Explica pra gente como é feito esse trabalho lá, qual é a comunidade e como é que é feito esse trabalho. Na verdade, esse ano eu ainda não fui lá, né? 2026, mas assim, eu fui convidada a fazer um serviço voluntário na parte pedagógica, né, para dar esse suporte, de conhecer, ver com essas crianças que ainda não conseguem ser inserida nesse processo de alfabetização, o déficit, tem criança que não sabe contar, tem criança que ainda não conseguiu, mesmo com todo o suporte de escola, né, de chegar a ter um raciocínio lógico de forma que consiga fazer uma avaliação sozinho. Né? Crianças que não têm laudo, mas que o professor sabe que ele tem esse déficit. Aí eu dou esse suporte, uma vez no mês que eu vou. Mas pelo menos está fazendo sua parte. A minha parte voluntária. Né? Se todos também pudessem fazer isso, doar um pouco do seu tempo, né? Com certeza conseguiríamos aí atender um número muito maior dessas comunidades carentes. Com toda certeza. Agora, aquele professor que vai começar agora o ano letivo de 2026, ele entra na sala e, de repente, ele se depara lá com vários estudantes com essas dificuldades, inclusive não alfabetizados. Que conselho, que orientação você daria a esse professor? Pronto. Tá? Porque, com certeza, o primeiro momento ele vai se assustar. Vai se assustar. Ele vai dizer, o que eu vou fazer agora? Verdade. Com esses diferentes tipos de neurodivergências, de alunos atípicos que estão aqui nessa minha turma, que é uma sala, às vezes, com 20, 30, 40 estudantes. Pronto. Olha só. Nós tivemos agora uma atualização recente, né, com a Lei 12.773/25, onde amplia esse suporte para essas redes, né, de inclusão. E traz como uma proposta que essas escolas, que esses professores procurem apoiar, buscar, botar em prática o DUA, né, Desenho Universal de Aprendizagens. Com esse desenho universal de aprendizagens, se o professor seguir o que ele pede que seja um currículo flexível, acessível a todo o público. Então, ele não precisa se preocupar somente com essa criança. Ele tem que se preocupar com um currículo acessível a todos. Né? A aceitação dessa criança, o primeiro passo, a afetividade, como eu estava falando, já pontuei. A afetividade, como receber essa criança. Que às vezes a gente fala, a criança tem que ter acessibilidade às coisas.
quando vem a palavra acessibilidade, as pessoas se remetem a uma rampa, a um acesso a uma estrutura física. Então, a acessibilidade não é somente a infraestrutura. Não, não. Inclusive, a acessibilidade que esse público precisa é o acolhimento. Ele ser acolhido e ter, na prática... Respeitar nas suas diferenças. E trazer para ele a condição dele participar na íntegra dessas atividades. Que aí nós entramos na equidade. É quando o DOA diz que o currículo tem que ser flexível, acessível a todos. Né? Então, assim, ele vem, ele teve o conteúdo, o professor procura trazer esse conteúdo de forma lúdica, né? A ludicidade é o ponto-chave para acessar essas crianças. E depois dele ter sido acessado de ludicidade, qual é a forma que ele vai mostrar que ele aprendeu? Da forma dele. Esse conteúdo é um conteúdo que tem diversas formas de ser trazido, tanto de visual, tátil, né? Então, assim, é um conteúdo que tem que atingir todo o público, né? E depois de acessado, ele vai dar uma resposta de como ele aprendeu. Ainda que mínima, mas pode ter certeza que se for levado até ele de forma acessível, ele vai dar a resposta. Você proporcionar para cada um as suas necessidades, atingindo... Dentro da individualidade. Então, dentro das suas individualidades, que aí você está realizando a equidade. E a justiça social. E a justiça social, com toda certeza. Porque está realmente fazendo a inclusão desse estudante dentro da sociedade. Dentro da sociedade. Ele está sendo respeitado. Né? Ele não está sendo, porque antigamente as pessoas achavam que porque a criança atípica tem que trabalhar num espaço separado, num momento. Não, ele tem que aprender como todos estão aprendendo. A proposta é essa. Né? Então, se você repaginar da forma mais lúdica possível, você consegue acessar melhor essa criança. E quais são os grandes desafios hoje, Michele, para que a gente possa chegar a esse ponto? Nessa sua experiência toda aí, o que você pontuaria como desafio e como possibilidades que, de uma forma coletiva, possamos superar? O grande desafio é a formação continuada. A formação continuada dos professores é ponto-chave, porque sem conhecimento nós não somos nada. Né? Então, precisa investir mais nessa formação continuada dos professores. E, assim, formação continuada de forma geral, né? Porque o professor ele tem que estar apto a trabalhar com esse público. E a gente ainda tem um número muito grande de pessoas despreparadas para trabalhar com esse público. Momentos como esse que nós estamos realizando agora é justamente o momento de demonstrar para o professor que há possibilidade dele aprender com essa nossa conversa aqui, mas também abrir para ele janelas de que ele possa buscar mais conhecimento. Conhecimento não tem limite, né? Então, nessa área de educação especial, onde nós temos mais de 3.000 síndromes que nós até de área desconhecemos, então, assim, não tem limite. Tem que estudar. A palavra-chave é estudar, buscar conhecimento, ver uma melhor forma de estar... dando esse suporte para essas crianças. O suporte da gente. Porque muitas vezes o que é que acontece? A gente não passa só pelo problema de aceitar essa criança. Essa criança é uma criança que vem para a gente, onde a própria família não aceitou o laudo. É um outro desafio. Né? A não aceitação da família. E tem muitas famílias que nem reconhecem. Não. Além de não reconhecer, não admitem. Não admitem. Né? Não aceita o laudo, contradiz tudo que você está falando, você está tentando ali, dando um feedback de ajuda, de suporte, de uma melhor forma da criança aprender, e eles estão resistindo. Né? Outro desafio é a formação continuada, a não aceitação da família, né? Uma criança que falta muito, né? A evasão escolar também, por conta das terapias. Né? Tem delas que, por não conseguir fazer particular, e as terapias, às vezes, coincidem com a escola, tem esse problema também. Tem criança que falta muito por conta das terapias. São muitos desafios. O choque de horário entre o horário que a família conseguiu para fazer a terapia com o horário escolar. Que deve estar na escola, né? Isso. Perfeito. Michela,
Muito bom esse papo nosso, importante esse tema que a gente está trazendo. Você traz para a gente informações muito importantes, como a ludicidade, ela pode ser importante nesse processo de alfabetização dentro da educação inclusiva, tá? Provavelmente aí quem está nos assistindo, se tiver mais dúvidas depois, pode mandar para a gente, que a gente pode trazer Michela aqui de novo para continuar esse bate-papo com a gente, mas fica aberto aqui agora para as suas considerações finais, informações que por acaso eu deixei de perguntar, mas que você considera importante, você tem seu tempo aí para poder se pronunciar. Pronto. É importante que a gente acolha essas crianças com amor, com afeto. São crianças que, na verdade, elas já vêm de um processo árduo, né? De querer brincar com um coleguinha e não saber, de ir se aproximar. Eu falo por experiência de vivência mesmo, dessa criança querer brincar com o coleguinha não brincar, da criança passar por um momento de os coleguinhas escolherem um time para jogar futebol e essa criança não brincar. Então, assim, são crianças que são muito carentes de uma afetividade maior. São crianças que precisam do nosso respeito, como todas as outras. São crianças especiais. Todos nós somos especiais. Mas essas crianças precisam do nosso respeito, precisam de um olhar diferenciado. São crianças que tá ali, a inclusão é o direito de todos, os deveres de todos. Acontece? Acontece. Mas se o professor, o mediador, a pessoa que estiver tendo uma responsabilidade com essa criança, tiver um olhar de que essa criança é um ser cognoscente, todos nós somos seres que aprendemos, a gente vai ajudar muito, muito. E a dose que eu uso sempre, a dose da boa vontade, prevalece muito, professor. A dose da boa vontade. Eu preciso ensinar matemática para essa criança. Ele precisa aprender a contar. Como é que eu vou contar com ele? Conta com bolinha de papel, conta com tampinha de garrafa. Professor, tem um leque assim, ó, enorme para trabalhar a ludicidade com essas crianças atípicas. Com letrinhas, formação de letrinhas. Não tem onde fazer uma letrinha, vamos para a área de campo, vamos riscar na areia, vamos fazer de massinha, vamos cortar de papel. Eu faço muito material com sucata, com papelão. Então, assim, a criança que chega até a mim, eu procuro o conhecimento dela dentro do que mamãe e papai pode dar continuidade em casa. São materiais que... disponíveis e acessíveis. E que eles podem fazer o modelo e modelagem. Entende? E, assim, a gente precisa acreditar num Brasil melhor, até mesmo com essas crianças atípicas. São crianças que têm muito a contribuir com a gente. Na verdade, eles já são um exemplo de aprendizado. Você lidar com uma criança atípica, para você, no meu caso mesmo, é enriquecedor. Eu lhe digo, professor, que eu tive uma criança uma vez, que eu atendi a ele. Comecei o processo de alfabetização dele. Por algum motivo, ele perdeu o convênio e aí ia suspender. Eu terminei de alfabetizar ele voluntariamente. Porque, assim, é um trabalho que você faz, é um processo. Então, você não pode parar. Então, se chegou para você, é porque você pode fazer alguma coisa por ele, sim. Que maravilha, Michela. Parabéns pela sua dedicação, pelo seu engajamento, pela sua força de vontade. Está aí dado o recado, colega. Você, professor, você, professora. Temos que acolher, ter afetividade, empatia, buscar conhecimento, formação continuada, que você encontra aqui com a gente no Conexões, na Ponta do Giz, aqui na TV Conexões, a Estação do Saber. Se você ainda não nos segue na rede social, clica aí no sininho e começa a seguir a gente. Michela, muito obrigado pela sua presença. Tá? Se o público quiser mais Michela, é só mandar mensagem pra gente, manda a sua pergunta, que nós trazemos Michela de volta aqui. Segue lá no Instagram, Michela Costa, psicopedagoga. Um grande abraço, um beijo para todos e até o próximo Conexões na Ponta do Giz. A gente vai gravar a chamada também do programa. Tudo ok?